Queridos irmãos e irmãs, aquele que vimos envolto em sangue, tomado pelas dores da morte na sexta-feira, aquele que velamos respeitosamente no silêncio da morte do sábado, agora proclamamos: Jesus está verdadeiramente ressuscitado, vivo e vitorioso. Hoje é o dia mais solene do ano, é a Páscoa. Irmãos, por esta fé nós vivemos, por esta fé somos cristãos, por esta fé empenhamos a vida toda. Neste dia santíssimo, Jesus entrou na glória do Pai. Especificamente, nossa humanidade foi glorificada com Ele. Nós continuamos aqui. Ele já não mais está preso a dia algum, a tempo algum, a limitação alguma. Ele entrou na eternidade de Deus, na plenitude de seu Deus e Pai. Por isso, o momento da ressurreição, o momento e o modo da ressurreição, não é descrito nos evangelhos. O objeto da fé é objeto da fé e transcende a percepção humana sensível. Os evangelhos não narram o momento da ressurreição, nem como isso aconteceu, porque isso transcende, vai além da nossa compreensão humana. Nós vemos o ressuscitado, Maria Madalena, mas não a ressurreição especificamente, porque isso deve ser objeto de fé. O como da ressurreição é certamente esse objeto, e até uma discussão teológica sobre. Irmãos, escutem, a morte hoje foi vencida. Jesus abriu o caminho, Jesus atravessou o tenebroso e doloroso, não o mar vermelho, mas o mar da morte. Jesus e nossa humanidade com Ele entrou em Deus, no Pai. Jesus passou, fez sua Páscoa, por isso a palavra Páscoa significa passagem. Todas as leituras de hoje falam que Jesus ressuscitou, mas somente o texto, que é a perícope, que pode ser lida na noite do domingo de Páscoa. Na verdade, a liturgia possibilita que na manhã da Páscoa seja feita uma leitura e na noite da Páscoa, do dia da Páscoa, seja feita outra leitura do Evangelho. Nós atualmente não fazemos, mas essa é uma realidade litúrgica, porque de noite, de manhã se lê o Evangelho que agora lemos, de São João, que fala dos apóstolos que chegam do sepulcro, mas à noite há uma possibilidade de ser lido o texto do Evangelho de São Lucas, do caminho de Emaús, porque, segundo as narrativas congruentes dos textos, aquele episódio aconteceu no mesmo dia da Páscoa. Por isso, há uma possibilidade, por isso faço menção agora. Só esse texto contém a mais o advérbio, realmente. É uma pequena palavra, em grego, ontos, mas carregada de significado. Quer dizer, é realidade, não é modo de falar. De acordo com o ser, não se trata apenas de aparências, não é alguma coisa acidental a fé, mas é o fundamento, é o que está no núcleo mais central da mensagem da fé cristã. Ele realmente ressuscitou, é real. Quando pregava na Sexta-feira Santa, dizia que a Sexta-feira Santa não pode ser guiada pelo romantismo, mas sim pelo realismo. Tanto real quanto a cruz de Jesus é a sua ressurreição. Isso significa dizer que o evento salvífico da ressurreição não é somente um ato de fé, mas é histórico. Isto é, com ela, a ressurreição, a história se abre àquilo que está além da história. Nós celebramos agora um evento histórico. Jesus ressuscitou há mais de 2000 anos atrás. Ele não ressuscitou hoje. A gente liturgicamente diz isso, mas ele ressuscitou como evento histórico há mais de 2000 anos atrás. Mesmo quando celebrávamos a Paixão do Senhor, já tínhamos a certeza, Jesus já ressuscitou. Nós fazemos memória disso, simplesmente, um ponto de vista litúrgico. Agora nós celebramos de fato a sua vida, e é vida eterna, a vida que Ele dá em abundância,
Jesus quer dar a vida em abundância a todos os homens. Mas o que significa isso? Não uma vida abundância terrena, material, que se corrompe com a morte, que daqui a 10, 20, 18, ou 30, 40, 50 anos. Mas a ressurreição concede o mistério da vida plena, da vida eterna, em abundância. Essa é a vida que Jesus adquiriu com a sua morte na cruz. É essa vida que ele escancarou as portas com a sua ressurreição. Não a vida que se perde em alguns instantes, mas a vida eterna para aqueles que creem. Por isso, aquele que crê em mim já tem a vida eterna, disse Jesus a Marta, quando chorava a morte de Lázaro. Ou seja, aquele que tem fé já vive a ressurreição, e quando morre, só passa para o outro lado dessa realidade, mas já vive agora. É nesse sentido que Santo Agostinho diz e ensina: Resurrectio Domini spes nostra, a ressurreição do Senhor é a nossa esperança. Está no sermão 261. Com esta afirmação, o grande bispo explica aos seus fiéis que Jesus ressuscitou para nós. Apesar de destinados à morte, não desesperássemos, pensando que a vida acaba totalmente com a morte. É essa a certeza do coração da Virgem Maria, que nós tão juntos nos conectamos ontem ao longo do dia. O Sábado Santo, não a noite, o dia do Sábado Santo, é o dia da fé da Virgem Maria, ou seja, do coração esperançoso, doloroso, mas não desesperado, porque quem tem fé sofre, mas não se desespera. Cristo ressuscitou, portanto, para nos dar esperança. Se de fato, e é verdade, que a morte já não tem poder sobre o homem e sobre o mundo, por meio da Páscoa, Cristo precisa ainda de homens e mulheres que em todo tempo e lugar o ajudem a consolidar a sua vitória com as mesmas armas dele, as armas da justiça e da verdade, da misericórdia, do perdão e do amor. Nenhum dos 4 evangelhos narra o fato da ressurreição de Jesus, pois não foi presenciado por testemunhas. Era um fato sobrenatural, transcendente, que de si mesmo escapa à experiência humana. Por isso São João hoje começa com a verificação do túmulo vazio, feito pela Madalena, mas vão ser os 2 discípulos que vão fazer o reconhecimento do local e que verificam indícios eloquentes, aptos para levarem a fé na ressurreição de Jesus. O chefe da igreja, Pedro, e o discípulo que havia estado ao lado da cruz, o único deles, João, o mais novo deles. A liturgia pascal lembra, na primeira leitura, um dos mais comoventes discursos de Pedro sobre a ressurreição de Jesus. Diz o Atos dos Apóstolos: Deus o ressuscitou no 3º dia, concedendo-lhe manifestar-se às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. O texto faz parte do discurso de Pedro em Cesareia, na casa do centurião Cornélio. Este discurso tem um caráter mais catequético e apologético do que propriamente missionário, como seria de esperar no primeiro anúncio da fé a um gentio. No fundo, São Pedro proclama o sentido da fé. É de notar isso, pois Pedro tem a missão de confirmar a fé dos irmãos. Devemos aprender de Pedro o entusiasmo de anunciar os feitos de Deus pelos homens, pois ele não somente nos criou e nos abandonou ao nada, mas manifestou a sua ressurreição como desejo para todos os homens. Nesse sentido, diz São Paulo na segunda leitura de hoje, a tão bela carta aos Colossenses, tão cheia de afeto, especialmente neste texto: se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus.
afeiçoai-vos, diz São Paulo, às coisas do alto e não às da terra. Isto significa que a ressurreição não toca somente o corpo físico de Jesus, mas pretende tocar a nós, que somos o corpo místico de Cristo, a igreja. Na Páscoa, unidos ao mistério de Pentecostes, a igreja, em certo sentido, é ressuscitada por seu divino esposo. Os apóstolos, dispersos pela morte, são recongregados pela Páscoa. O batismo, nascimento dos filhos pelo útero da mãe igreja, deixa de ser batismo de arrependimento e começa a ser mergulho no mistério do Filho. Queridos amigos, o tempo pascal seja para todos nós ocasião propícia para redescobrir com alegria e entusiasmo as nascentes da fé, a presença do ressuscitado entre nós. Trata-se de realizar o mesmo itinerário que Jesus fez com os 2 discípulos de Emaús, através da redescoberta do sentido da palavra e redescobrir a sua presença ao partir o pão. O ápice desse caminho, hoje, como naquela época, naquela noite, é a comunhão eucarística. Na comunhão, Jesus alimenta-nos com seu corpo e com seu sangue, para estar presente nessa vida, para nos renovar, animados pelo poder do Espírito. Deixemos-nos encontrar por Jesus ressuscitado. Ele está vivo. Nós somos seus contemporâneos, porque não falamos de alguém simplesmente que outros ouviram, mas que nós vivemos com ele. Assim como os apóstolos, podemos dizer: nós vimos e ouvimos. Nós estamos com ele, porque ele quis estar vivo e conosco todos os dias até o fim dos tempos. Tenhamos confiança no ressuscitado, que tem o poder de dar a vida, não essa vida corruptível que se acaba ao longo dos anos, mas há de nos fazer filhos de Deus, capazes de crer e amar. Como São João Paulo II dizia, nós somos o povo da Páscoa e o nosso canto é o Aleluia, exatamente, não como um canto simplesmente eufórico, mas como um canto daqueles que louvam e sabem que estão na travessia. O povo de Israel cantou o tão famoso hino do livro do Êxodo, porque o Senhor o fez atravessar. Muito mais nós hoje, irmãos e irmãs, temos o que cantar, não porque atravessamos o Mar Vermelho a pé enxuto. Isso é pouco, porque Jesus nos fez atravessar pelo batismo a morte, para que a morte, nossa antiga inimiga, fosse vencida por sua morte, e então todos pudéssemos, ao fazer a experiência da morte, simplesmente passar deste lado para a vida eterna. Por isso, hoje, dia da Páscoa, nos alegremos, não por causa da doçura dos chocolates, que são bons, né? Ninguém nega, mas por causa da doçura do que se celebra. A vida venceu a morte, mas não a vida passageira, a vida eterna. Cristo manifestou para nós que há vida eterna. Ninguém havia manifestado isso. Ele o fez para que todos nós agora, passando deste mundo marcado de morte, sofrimento e tristeza, creamos e ressuscitemos com ele. Por isso, com alegria, ao celebrar essa Eucaristia, seja uma extensão do mistério pascal a ser celebrado, seja a extensão mais alta, o cume de uma vida que sabe que nosso Senhor ressuscitado é o sentido mais profundo de toda ela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.